Boa noite. 11 de abril, última aula referente à estatística descritiva. Nessa aula de hoje, a gente vai ver algumas medidas que envolvem as medidas que já foram trabalhadas, né? Que já foram as medidas de posição, média, moda e mediana, e as medidas de dispersão. Coeficiente de... coeficiente de assimetria a gente vai ver ainda. Amplitude total, né? De uma forma resumida, variância e desvio padrão. Então, vamos lá. O nosso materialzinho é a nossa aula 5, que está denominada Outras Medidas Estatísticas. As medidas a serem observadas aqui, né, que a gente vai ver com uma atenção maior, as demais eu vou deixar com leitura, o coeficiente de variação, tá? Os scores padronizados eu vou deixar como leitura porque ele é mais, digamos assim, mais atuante quando a gente trabalha a distribuição normal. Então, eu prefiro que eles sejam vistos lá na distribuição normal, né? A mesma coisa com relação ao teorema de Chebyshev, tá? É uma consequência da distribuição normal. Medidas de assimetria, né? Que exatamente está sendo contemplado aqui o coeficiente de assimetria e o nosso box plot, né? A última referência em relação à representação gráfica, né? É o gráfico de caixas que nós vamos ver nesse conteúdo. Então, vamos lá. O que a gente tem com relação ao coeficiente de variação? Eu vou abrir aqui para vocês, né, imediatamente, quem é o coeficiente de variação, né? Gentilmente chamado de CV. CV nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média. Esse aqui é o coeficiente de variação. Uma coisa é você saber a fórmula do coeficiente de variação, outra coisa é você saber o que significa o coeficiente de variação, né? E por que faz sentido você trabalhar com o coeficiente de variação. A questão é a seguinte: quando a gente tinha apenas as medidas de posição, média, moda mediana, a gente tinha valores que, embora representem centralmente o teu conjunto de dados, eles podem ser contaminados. Eu vou dizer por quê, né? Um exemplo assim muito por alto. Vamos supor que você tem um conjunto de dados que sejam salários de servidores de um determinado departamento em uma empresa. Tá? Então, você tem ali uma centena de servidores que recebem um salário mínimo, aproximadamente R$ 1.200, e tem também um alto escalão que estaria dentro do grupo que recebe um valor muito alto, né, em torno de R$ 200.000. Se você for calcular a média, né, desses valores, o salário alto ele vai puxar a média para cima. E essa média ela não vai refletir a realidade, porque, na verdade, você tem 100 servidores com salário baixo e um com salário muito alto, né? A média deveria refletir a realidade e deveria refletir aquela quantidade maior de servidores que recebe ali embaixo, aquela quantidade menor. Então vamos fazer o desvio padrão, né? Que é exatamente a medida de dispersão, né? Esse desvio padrão vai dar um valor alto, porque, naturalmente, você vai ver que você tem um valor que está puxando a média para cima, e isso vai dizer que o teu conjunto de dados tem, pelo menos, alguma coisa que seja discrepante, né? Alguma informação que não está muito boa. Por isso que teus dados estão com um desvio padrão alto. Um desvio alto, né? Para a gente ter uma noção, né, esse desvio ele é utilizado, em parte, né, como um erro, né, naquelas pesquisas de eleição. Se você tem um erro pequeno, né, 1 ou 2 pontos percentuais, tal, né, você tem que a confiabilidade dos seus dados é alta, porque o erro é pequeno. Se você tem um erro muito alto, muito grande,
você tem pouca confiabilidade nos seus dados. Porque, afinal de contas, você diz que o valor é X, mas o erro é grande, de modo que, vamos supor, na tua amostra o valor é 10, né? Mas o erro deu 15. Então, na verdade, o valor real ele pode ser um valor que pode ser 25, que pode ser menos de 5, né? Que não tem nada a ver com o 10 que você encontrou. Então, essa alta variabilidade ela pode ser mostrada pelo desvio padrão, beleza? Mas ele só mostrou que existe essa variabilidade, que os dados estão com baixa confiança. Mas que medida teria, então, para associar esse conjunto de dados de uma forma mais, digamos assim, padronizada, além do desvio padrão, certo? E que eu pudesse fazer a comparação com outros conjuntos de dados, para saber qual dos conjuntos de dados seria mais confiável para trabalhar, né? Você viu que um não é confiável. Se você fizer outro, o outro também deu um intervalo, deu um erro grande, também não é confiável. Você está com dois conjuntos de dados não confiáveis. Você precisa utilizar um conjunto de dados. Pega o menos não confiável, entre aspas, né? Menos não confiável. Ou, dentro de um conjunto maior de informações, né? Quais dos conjuntos de dados seriam mais adequados? Aquele que for mais confiável. Qual vai ser o mais confiável? E aí você pode ter várias dimensões diferentes de dados, né? Você pode ter um conjunto de dados que está medindo em minutos, por exemplo, outro em horas, outro em dias, né? Em relação ao comprimento, né? Em relação em relação, por exemplo, à medida, né? Um pode estar em centímetro, outro pode estar em quilômetro. Então, as unidades diferentes podem dar dimensões diferentes a teu erro, né? Então, quando você calcula o coeficiente de variação, primeiramente, ele é livre de medida, tá? Ele não depende da unidade de medida. E se você estiver trabalhando com a unidade de medida, você faz a transformação para outra, e com essa transformação você não interfere mais a questão da medida. Quando você faz a razão sigma sobre média, então você está cortando a medida, está ficando apenas com um valor, tá? E esse valor vai ser uma coisa com a casa decimal. Em geral, um valor abaixo de 1, tá? Levando em consideração que, em geral, o desvio padrão é menor do que a média. E, com isso, você faz a comparação, né? Então, o coeficiente de variação é uma medida mais, digamos assim, estatisticamente mais adequada para verificar esse tipo de erro. Para comparar conjunto de dados entre quem seria o mais adequado. Então, essa que é a ideia do coeficiente de variação. Em termos de cálculo, basta fazer a divisão entre sigma, que é a desvio padrão, e a média. Tá? Muitos colocam o resultado em termos percentuais, né? E aí basta você multiplicar por 100 e encontrar o valor do coeficiente de variação de forma percentual. Outro elemento, né, que é objeto de estudo, lembrando sempre, tá, que o que a gente faz aqui vai ser sempre uma forma resumida do material que vocês têm disponível, tá certo? O coeficiente de variação está aqui, a mesma formulazinha, tá certo? Aí ele faz a comparação de dois conjuntos de dados, tá? Aí tem uma explicação bem detalhada nos exemplos, e aí eu sempre estou deixando esses exemplos como leitura para vocês, né? Para que vocês, de posse da informação que eu passei, possam fazer a autocrítica, né? Observando seus exemplos. Como o material é um material autodidata, o que pelo menos se aproxima disso, né? Fica mais fácil a leitura para vocês, para fazer os exemplos. Por isso que esse momento nosso síncrono ele é mais resumido, né? É mais um resumo de conteúdo, porque todo o material já está disponível de forma assíncrona, então vocês têm uma liberdade, né, de tempo e local para poder acessar, certo? A hora que ele for mais adequada. Tá bom? Então, por isso que vocês estão sempre vendo o nosso encontro de uma forma mais resumida. Tá?
Eu falei que não ia falar sobre os scores padronizados nesse momento, porque ele é objeto a ser tratado quando estivermos vendo a distribuição normal de probabilidades. E esse conteúdo é da segunda prova. Mas nada impede que vocês possam fazer uma leitura, né, aqui do conteúdo. Né? É uma transformaçãozinha, onde você pega o valor que você tem, subtrai da média do teu conjunto de dados e divide pelo desvio padrão. Né? E tem aqui um conjunto de dados, né? Desse aluno, de 9 alunos diferentes, né? São 6 notas de estatística, perdão, 9 notas de estatística, 9 notas de cálculo. Então, são 2 conjuntos de dados. Para cada conjunto de dados, calcula a média do desvio padrão, tá? E encontra valores desses desvios padrões e dessas médias. Padroniza-se os valores desses scores a partir daqui. Então, o aluno vai ficar com essas notas que são as notas padronizadas. Dentro das notas padronizadas, você pode fazer um tipo de análise diferente, porque as notas estarão no mesmo, digamos assim, dentro do mesmo padrão. Né? Tanto é que o nome é score padronizado. Você pode pegar valores distintos. Né? Quando você subtrai da média e divide pelo desvio padrão, vai dar um valor que vai estar padronizado com qualquer outro valor que você faça a mesma operação. Tá? E aí você faz análise dentre eles por conta desse padrão que vai ser seguido. Mas a gente não vai ver com detalhe agora, porque isso vai ser visto com detalhe lá na frente. Tá? A mesma coisa com relação ao teorema. Então, o nosso objeto hoje, né, parte, além do coeficiente de variação, o coeficiente de assimetria. E aí, eu vou usar o nosso querido e amado Jamboard. Seja bem-vindo, Jamboard. Vamos trabalhar. O que seria o coeficiente de assimetria? Né? Quando você encontrou, você tem um conjunto de dados, né, você pode separar ele em classes e fazer aquela distribuição em classes, né? Ou são dados agrupados. E existe uma representação gráfica daquilo, que é o histograma. Né? Vocês também viram, né, nas aulas passadas, que é aquele gráfico de coluna onde todo mundo está juntinho. Além do histograma, tem um polígono de frequências, né? Que é discreto e é aquele polígono que liga os pontos lá de cima do histograma. Levando isso para infinito, ou seja, da amostra para a população, você tem uma curva suavizada. E essa curva suavizada, ela te dá uma noção da densidade do teu conjunto de dados. Né? Então, de repente, você tem um conjunto de dados com uma aparência igual a essa daqui. Tá? Vamos supor. Isso aqui nada mais é que uma suavização do conjunto de dados. Esse ponto aqui central, tá? É o ponto mais alto dessa curva suavizada. Né? Se é o mais alto, ele é a moda, naturalmente. Certo? A moda é o ponto mais alto. Por quê? Lembra que isso aqui é como se fosse o histograma. Né? O histograma, voltando aqui no desenho, vou ver se eu consigo desenhar aqui, seria aquela figura, né, que seria representada por essas colunas aqui, e essas colunas, né, são aquelas classes tá, na tabela. Né? E, naturalmente, quem seriam as alturas dessas colunas aqui? Seriam as frequências. E essas frequências vão me dizer, né, que essa aqui que tem a mais alta, a maior frequência, ela está exatamente na definição de moda. Então, o ponto mais alto é a moda. Então, ela está representada aqui por essa coluna mais alta, que é justamente o pico da minha curva. Tá? Então, aqui esse ponto é a moda, né? Na curva suavizada. Beleza. E a média? E a mediana? Bom, é aí que entra o coeficiente de assimetria. Né? Por que entra o coeficiente de assimetria? Eu vou entrar com a fórmula aqui, tá? A fórmula dele é a seguinte. Primeiro, a notação dele, eu acho que é
a letra E, eu tenho que saber a notação da apostila. Tá? Existem várias notações para coeficiente de assimetria, cada um coloca a sua. Cada um. Eu tenho que usar o da apostila, é a letra S. Tá? Então, ele vai ser dado pela média menos a moda dividido por o desvio padrão. Essa é a formulazinha daqui. Coeficiente de assimetria é isso aqui. Média menos moda dividido pelo desvio padrão. O que é que acontece? Quando eu subtraio a média da moda, né, eu vou ter o valor, um resultado que vai ser um valor positivo, se a média for maior que a moda. E vai dar negativo se a média for menor do que a moda. Né? Se a média é 3 menos 10. Né? 3 menos 10 é menos 7. Né? O desvio padrão é sempre positivo. Então, quem determina o sinal do meu coeficiente de assimetria é a média e a moda. A relação entre elas. Existem três relações. Média maior que a moda, média menor que a moda e média igual à moda. A gente já sabe, como eu estou subtraindo média da moda, se forem iguais, vai dar zero. Então, eu tenho três possíveis coeficientes de assimetria, tá? Que serão os seguintes. Se o coeficiente de assimetria for maior que zero, então eu tenho simetria à direita. Definição. Tem uma maiúscula, tem uma crasezinha aqui, direita. Vou escrever a palavra direita, direito. Continuando. Outro caso. Eu nunca consigo colocar tudo na mesma página. Mas se. Tá aqui o coeficiente. Se for maior que zero, definição é a simetria direita. Eu vou copiar essa definição aqui, que é bem parecida. Vou colocar aqui. O que muda agora é que eu estou levando em consideração que é negativo. Então, isso vai dar o que chamamos de assimetria à esquerda. E, por fim, né, a outra situação colocada, coeficiente igual a zero. Então, eu não tenho nem assimetria para começo de conversa. Então, eu tenho simetria. O desenho aqui sugere uma simetria. Né? Se ele sugere uma simetria, é porque o coeficiente deu igual a zero. E se ele deu igual a zero, por que ele deu igual a zero? Porque a moda é igual à média. Isso quer dizer que o ponto mais alto, que é a moda, também vai ser o ponto da média. Então, neste caso, esse ponto central aqui é que a média. Arrastou. A moda é igual à média. Ponto mais alto. E também tem uma relação com a mediana. Tá? Eu vou explicar depois, mas eu já vou dizer a vocês que isso também vai ser igual à mediana. Então, esse desenho aqui, tá? É o desenho da simetria. Ou seja, é igual a zero. Então, nós temos aqui, nesse desenho, a situação da simetria. O coeficiente deu zero, porque a média é igual à moda, você subtrai da zero. E eles são iguais à mediana, e são iguais a esse ponto aqui central, a essa... Oh, não consigo desenhar legal. A esse ponto está aqui. Tá? E as outras assimetrias? Bom, para as outras simetrias, vem a seguinte situação. Quando tá torto, eu sei. Quando que vai ser maior que zero? Ele é maior que zero se a média for maior que a moda. Isso quer dizer que
a média maior que a moda, eu terei o seguinte: se a moda está aqui, e a média é maior que a moda, então a média ela vai estar aqui. Lembrando, tá? Essa linha horizontal aqui, tá? É um eixo coordenado. É um eixo coordenado de ordem, né? E a ordem crescente é essa daqui, né? Nesse sentido. Então, todo valor que está à esquerda vai ser menor do que qualquer valor que está à direita. Independente de zero negativo, tanto faz. Todo que está à esquerda é menor do que está à direita. Então, quando eu digo que a média é maior do que a moda, é porque a média está à direita da moda. Então, é essa situação aqui. Mas eu sei que a moda é o ponto mais alto da minha distribuição, é o pico da minha distribuição. Então, o comportamento da minha curva, salvo o erro de desenho, vai ser esse aqui. A moda ocupando o ponto mais alto, então esse ponto aqui é a moda. A média, em algum momento, vai ser maior do que a moda. E a minha mediana, necessariamente, ela vai ocupar um espaço aqui no meio. Porque a mediana, necessariamente, divide os dados em 50 a 50. Então, ela vai ter que dividir de uma forma mais centralizada, de modo que a moda seja menor que a mediana e a média maior que a mediana. Então, ao que a gente pode perceber, o caso em que nós temos a simetria à direita é porque nós temos a moda, eu vou colocar menor ou igual, tá? Que a média, tá? E também vou colocar menor ou igual, depois eu vou fazer uma observação, tá? Do que a mediana, que é o que a gente está chamando de quem? Q2. Perdão, tá errado isso aqui. A mediana fica no meio. E eu não consigo apagar, que coisa. Tá, vamos lá. Cadê o menor? Né? Isso. Corrigindo. Então, nessa situação aqui, a moda é menor que a mediana, que é menor do que a média. Esse menor ou igual aqui, tá? Ele ocorre de um dos dois lados, tá? Ele não ocorre simultaneamente. Para que o igual ocorra simultaneamente, eu estarei com o caso da simetria. Então, ou esse é menor ou igual e esse é menor, ou esse é menor ou igual e esse é menor, tá? A mesma coisa com relação à simetria à esquerda, né? A gente já viu que para ser negativo, a moda tem que ser maior que a média. Então, obedecendo o mesmo raciocínio, né, a gente tem essa figura virada de lado, né, invertida. Né? Eu vou fazer aqui pequenininha. Tá? O ponto mais alto é a moda. O ponto do meio, mediana. As quantas são Q2. Né? E um pouco maior aqui é a média. Tá? Sempre menor ou igual, sempre menor ou igual. Onde o igual não vai acontecer simultaneamente. Tá? Então, eu posso assumir esse desenho aqui, configuração. Agora eu vou mudar, porque aqui eu tenho x barra e aqui eu tenho a moda. Simetria esquerda. E o caso da simetria, né, é o que a gente viu, que é exatamente quando todo mundo for igual. Né? Quando média é igual a moda, vai dar zero. Então, eu posso dizer que eu tenho a igualdade dupla para poder acontecer a simetria. Tá? Isso, eu vou de novo, igual. Igual. Média igual a moda igual a mediana. Então, é aquele primeiro desenho, né, que é o desenho da simetria, né,
o pico, né, está representado pelas 3 medidas. Foi que eu coloquei lá, eu apaguei agora para fazer esse, mas a explicação veio. Tá bom? Então, essa que é a ideia, né, de falar sobre esse coeficiente de assimetria. Tá certo? Essa situação aqui. Aí aqui tem alguns cálculos de alguma situação, né? Calcular o coeficiente de assimetria, né, para essa distribuição. Esse coeficiente também é conhecido como coeficiente Pearson. Né? Apenas aplicações diretas, tá? Você precisa encontrar as medidas e fazer o que é pedido. Tá? Agora que é a parte que eu acho muito mais interessante. Vou até pular de página. Não pulei, mas haverá de ser pulado. Aqui, box plot. Maravilha. Grafiquinho de caixa, ele é bonitinho. Esse tipo de gráfico é interessante. Né? E ele traz muitas informações. Muitas publicações, TCC, por exemplo, né? Trabalho de conclusão de curso, monografia, né? Que fazem uso de box plot, né? Tem uma visibilidade melhor, né? Pode ser mais, digamos assim, cientificamente falando, né? Mais interessante, porque ele traz mais informações, e são informações importantes, que vocês vão ver agora. Né? Só que antes de eu falar do boxplot, antes de eu definir o boxplot, né, eu posso até desenhar o boxplot, limpando aqui, fazendo um desenho aqui que a minha capacidade permite. Tá? Olha só que maravilha. Ah, volta. Muito feio. Melhor. Isso, tá? Esse desenho aqui, certamente vocês já podem ter visto em algum artigo que vocês possam ter pesquisado, né? Ou visto em alguma revista, ou até mesmo procurado na internet alguma coisa do tipo. Esses gráficos, eles trazem informações importantes. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, voltando aqui sobre o boxplot, eu preciso fazer algumas definições iniciais. Né? Quais são essas definições? São os quartis. Olha que maravilha. Quartis, não confundir com Quartis, o município do estado do Rio de Janeiro. Quem são os quartis? Né? Como vivem? De que se alimentam? Né? Veja segunda-feira à noite no Moisés Repórter. Os quartis, bom, o nome já sugere alguma coisa. Eu estou querendo desenhar, mas eu vi que o desenho não é aqui. O desenho é lá no Jamboard. Então, volta para o Jamboard. Né? Os quartis, como o nome sugere, né, dividem o teu conjunto de dados em 4 partes. Né? São os quartos. Eu dividi em 3 partes, não foi? Gente, como que eu fui fazer isso? Volta e divide em 4. Tá? Quem são essas partes? Eu não sei. Eu só sei que aqui tem 25%. Aqui tem mais 25%. Aqui tem mais 25%. Aqui tem mais 25%. Né? Em termos acumulados, né? Aqui eu acumulo 25%, aqui 50%, 75%, 100%. Mas cada pedacinho desse representa 25% do meu conjunto de dados. E olha que interessante. Quando eu junto 25 com 25, assim como a professora lá no Jardim da Infância ensinou a somar, vai dar 50. Né? Então aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho 50%. Parece que eu já vi uma medida aí que faz isso, 50-50. Parece que é a mediana. Então esse carinha daqui do meio é a mediana. Tá, agora vamos à notação matemática, né? Partis, letra Q. Divide em 4 partes. Né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto partiu.
25% por cada uma das 4 partes. Mas eu só tenho um espaço para 3 elementos aqui, ó. 1, 2 e 3. Assim como na mediana, que eu dividi em 2 partes iguais, de 50%, só tinha um elemento. Então, aqui eu tenho 3. Né? Q1, Q2, Q3. Então, gentilmente, nós chamamos Q1, Q2 e Q3. Não confundir com os 3 porquinhos P1, P2 e P3. Tá? Mas são os 3 quartis. E o segundo quartil, primeiro, segundo, terceiro. O segundo quartil, né, é a mediana. E como a gente já vinha utilizando essa notação, eu apenas estou, nesse momento, justificando o uso do Q2, que a gente já vinha utilizando lá desde o início, quando a gente conheceu a mediana. Então, esse Q2 aqui é o segundo quartil, que também é a mediana. Tá. Vou fazer aqui um pequeno adendo, tá? Um pequeno adendo, que é uma coisa que não é vista nesse material, mas eu acho importante a gente colocar aqui, tá? Existe uma coisa chamada medidas separatrizes, certo? Medidas separatrizes, as quais mediana e quartis estão inclusos. Então, existe um conjunto maior que envolve mediana e quartis, né? É o conjunto das separatrizes. Então, quem são as separatrizes? Já que eu consigo saber, né, que é um conjunto grande que abriga outros menores. Bom, as separatrizes são mediana, prazer, já conheço. Quartis, estou tendo o prazer de conhecer agora. Né? Percis e percentis. Olha que maravilha. O nome até termina, né? Quartis, desses, percentis. Está no plural, tá? Eu tenho 3 quartis. Quartil 1, ou primeiro quartil. Quartil 2, segundo, terceiro. Desses, a mesma coisa. Qual é a definição dos desses? Aqui estão os meus desses. Pega o teu conjunto de dados, separa em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu separo aí o meu conjunto de dados em 10, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 desses, certo? Eu tenho desde o D1 até o D9. Primeiro decil até o nono decil. Dividido com 10 partes. Tá. E aí vem também os percentis. Né? Como o próprio nome diz, é o nome de por cento. Né? E esse cento vem de 100. Ou seja, eu vou dividir meu conjunto de dados em 100 partes. 100 partes, tá? 100 presta, tal, etc e tal, 100 partes. E eu terei 99 percentis, pelo mesmo motivo colocado anteriormente pelos outros. Tá? E aí eu terei, sim, P1, P1 até o P99. Tá? Esses são os meus percentis. Tá bom? Tem o mesmo objetivo, a mesma ideia, só que cada vez mais afunilando, né? Estou deixando com mais detalhes as informações que eles trazem. Mas nesse momento, vamos trabalhar com os quartis. Deixo para leitura, tá, os decis e os percentis. E também uma fórmula que é utilizada, que não é utilizada aqui no livro, né? Que a gente viu que tem a fórmula pré-estabelecida para trabalhar as separatrizes, né? Incluindo a mediana. Mas no nosso caso, nós trabalhamos com a proporção. Enfim, fim dessas observações, né? Eu já sei que os quartis separam o grupo do teu conjunto de dados em pedaços de 25% cada um. Né? A gente tem como conhecer? Tem. Como é que a gente conhece
os quartis, né? Bom, a gente já sabe calcular a mediana, né? Já foi visto, né? É esse ponto aqui. Uma vez calculada a mediana, você acaba ficando com mais dois conjuntos de dados, né? Esse daqui e esse outro daqui. Nesse primeiro conjunto de dados, você tem uma mediana, que é a mediana desse intervalozinho aqui, né? Essa mediana é exatamente o Q1. O Q1 é a mediana da primeira metade do teu conjunto de dados. E do outro lado, nós temos o Q3, que é a mediana da segunda metade. Eu já sei calcular uma mediana, basta eu limitar o meu conjunto de dados à primeira parte para calcular a mediana, que é o Q1, e idem para a segunda parte, calcular a mediana, que é o Q3. O resto é história, porque a gente já sabe calcular a mediana. Mas o importante para a gente é que a gente vai ter essas três informações, Q1, Q2, Q3. De posse dessas informações que nós vamos ter, Q1, Q2 e Q3, tá? Q1, Q2, Q3. Nós vamos fazer uma nova definição. E essa definição é o intervalo interquartil. A anotação, eu acho que é um I, certo? Céu de menos. Mas ela é definida como Q3 menos Q1. Intervalo interquartil, dado que você conhece Q1, Q2, Q3, o intervalo é Q1, Q3 menos Q1. Tá? Por que eu passo essa definição? Tá aqui, ó, intervalo interquartil. Tá? E tá aqui também, ó, separatriz. Do que a gente está falando aqui. Certo? Bom, o que a gente precisa do intervalo interquartil? É primordial definir intervalo interquartil para o cálculo do box plot. Desenhar o box plot, tá? Requer o conhecimento do intervalo interquartil. Q3 menos Q1, tá certo? Vai me dar exatamente esse intervalo. Né? Ela vai de 25 a 75. Tá? Q3 menos Q1, tá aqui, Q3 e aqui Q1, tá certo? Esse pedaço de Q3 a Q1, tá? É um pedaço de 75%, tá aqui, ó. Perdão, 50% entre Q3 e Q1. E ele vai ilustrar exatamente a distância que eu tenho desses quartis. Isso é interessante saber essa distância. Mais do que isso, está aqui a definição do intervalo interquartil. Tá? Com isso, com essa definição, tá? Eu tenho a permissão de encontrar, tá certo? O que nós vamos chamar de um intervalo. Cadê o intervalo? Para valores discrepantes, essa regra daqui. Tá? O intervalo interquartil está aqui como IQ. Tá? Só para deixar claro aqui, utilizar a mesma notação. Então, olha que maravilha, o IQ, ele vai entrar aqui, então, cadê? Aqui, tá? Como elemento do cálculo, tá? Desse intervalo aqui do valor discrepante. O que é um valor discrepante? Lembra daquela média que eu falei? Olha só, 100 servidores recebendo um salário mínimo, um servidor recebendo 200 mil reais. Então, aquele valor é um valor discrepante à minha amostra, porque ele vai estar interferindo nos resultados dos cálculos, na média, etc. E tal. Só que ele é um valor real, ele existe. Então, ele tem que ser considerado. Então, o que a gente tem que fazer um trabalho aqui do Boxplot é o seguinte: identificar que existe um valor discrepante, tá? E mostrar quem é ele. E continuar fazendo os cálculos. Estou fazendo todos esses cálculos, mas eu tenho um valor discrepante. Tá? Ele vai dar essa informação. Além disso, o Boxplot vai trazer a informação da densidade do teu conjunto de dados com relação a esse valor discrepante. Né?
o que é que ele traz de informação com relação a isso. Então, vamos lá. O que é isso? Que intervalo é esse aqui? O intervalo é Q1 menos 1,5 e Q3 mais 1,5 e Q. Né? Vamos ver quem é esse intervalo aqui. Tá certo? Esse intervalo é para verificar o valor discrepante, também conhecido como outlier. Outlier. E que seria esse intervalo? Bom, outlier, tá? Seria um valor que estivesse fora do intervalo, tá? Eu vou fazer aqui o intervalo, tá aqui, tá certo? O valor que estivesse fora desse intervalo aqui, para mais ou para menos, tanto faz, tá? Ele é considerado outlier. E quem é esse intervalo daqui? Esse intervalo daqui é o intervalo obtido com essas medidas aqui, tá? É um valor mínimo que é o Q1 menos 1,5 e Q, e o valor máximo Q3 mais 1,5 e Q. Tá? Feito esse intervalo, valores que estiverem fora dele, tá? Ou seja, abaixo do mínimo e acima do máximo, certo? Aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Esse mínimo aqui, tá? É o valor que a gente tem dessa formulazinha daqui. E esse máximo aqui é o valor que a gente tem dessa fórmula aqui. Tá? Então, fora desses valores aqui, fora desse intervalo, é outlier. Tá, beleza. Mas, mesmo assim, o que é que a gente faz com o outlier? Né? E é aí que entra a construção do box plot. Né? A construção do box plot passa por essa identificação do outlier. Tá? E o box plot, como eu fiz o desenho anteriormente, ele vai ser feito da seguinte forma. Então, nós teremos aqui, eu vou apresentar para vocês, 4 casos. O primeiro caso é o caso mais simples. Tá? É o caso que não há outlier. Sem outlier, tá? O box plot é isso aqui, claro, resguardado as devidas dimensões. Tá? Nos exemplos que eu vou mostrar, vocês vão ver que dimensões são essas. Que são esses elementos? Tá certo? X mínimo, X máximo, ao qual em algum momento vai ser chamado junta inferior e junta superior. Tá? E aqui os 3 porquinhos. Q1, Q2, Q3. X mínimo, X máximo, Q1, Q2, Q3. Primeiro caso, sem outlier. Tá? Isso aí é tranquilo. Detalhe, eu vou ter um conjunto de dados, tá? Discreto, informações, pontuações, são dados pontuais. Então, eu vou saber quem é o meu menor valor, vou saber quem é o maior, e vou saber calcular Q1, Q2 e Q3. O segundo caso, eu vou desenhar aqui do lado, que ainda vai dar para desenhar aqui. Então, vamos lá. Segundo caso. E aí vocês já podem, depois do segundo, já ficar pensando quem seria o terceiro. Tá aqui o box plot. Ai, meu Deus do céu, como é ruim desenhar. Olha que maravilha. Eu vou trocar meu diploma de estatístico pelo diploma de desenhista. Viu? Pronto, tá aqui. É. Impossível, melhor, impossível, pior, impossível. Eu vou desenhar uma bolinha aqui, porque este caso que eu estou colocando aqui é o caso em que existe um outlier ou um valor discrepante,
que é maior do que meus maiores valores observados. Ou seja, lá naquele intervalo, né? Esse intervalo que eu vou colocar aqui embaixo, porque eu preciso. Ah, ele sobe. Novidade para mim. Né? Nesse intervalo daqui, ó, lembra? Quem são esses valores aqui? São os valores que são calculados aqui, ó. Q1 menos 1,5 Q, Q3 mais 1,5 Q. Né? Isso aqui é Q1 menos 1,5 Q, Q3 mais 1,5 Q. Então, se por acaso, né, no meu conjunto de dados tiver algum valor que esteja acima disso, esse valor é o meu valor discrepante, é o outlier. Né? Então, eu tenho um outlier, né, que é maior do que o limite superior. Então, quando ele é maior que o limite superior, isso quer dizer. Aqui mesmo o desenho. Isso quer dizer que ele vai estar aqui em cima. Meu outlier. Lembrando que eu estou contando um conjunto de dados que começa de baixo para cima. Tá? Menor observação, maior observação. E as medidas. Mesma coisa. Né? Aqui, neste caso, se eu tiver esse outlier aqui, eu terei x mínimo, ok. Né? Os três porquinhos. Q1, Q2 e Q3, ok. São os três quartis. Aqui, agora é o seguinte. Eu não vou poder usar o x máximo. Por que eu não vou poder usar o x máximo? Porque ele é um outlier. Ele, ou pode ser o x máximo, o segundo valor maior. Tá? Eu vou ter outlier, que pode ser meu x máximo. Então, quem vai ser aqui? Né? Quem vai aparecer aqui? Aqui vai ser o primeiro valor observado menor do que o outlier, menor que x máximo. Tá? O maior valor observado abaixo do outlier. Tá certo? Então, o próximo valor observado, tá? Segundo maior valor observado. Ou seja, não é o x máximo, tá? X máximo é o outlier. Então, o menor antes dele, o que vem antes dele. Eu preciso saber quem são esses elementos, tá? Terceiro caso, agora eu vou colocar aqui, né? O terceiro caso, eu voltei no que não devia. Né? O terceiro caso, ele considera o seguinte, vou pegar uma borracha aqui e apagar isso aqui. Ele vai considerar agora que o meu outlier ele vai estar aqui. Ou seja, vai ser um valor, tá? Que vai ser menor do que esse daqui. Tá? Q1 menos 1,5 Q. Um valor menor do que isso. Se ele é um valor menor do que isso, tá? Então é justo, né, que o terceiro caso seja o caso oposto do segundo. Apagando aqui agora. Oi. Coordenação motora vai bem. Né? Então, tá, vamos lá. Terceiro caso. No terceiro caso, agora o meu desenho vai ser esse daqui. Se eu desenhar corretamente, fica legal. Cara, é incrível como eu não consigo. Faz de conta, tá? Só que agora eu tenho x máximo, eu tenho x máximo, eu tenho os três porquinhos, eu tenho Q1, Q2 e Q3. E agora aqui embaixo, bom, aqui embaixo é o seguinte, eu encontrei um valor menor do que o menor valor do meu conjunto, né? Dentro desse intervalinho aqui, ó. Abaixo desse intervalo, ficou fora desse intervalo, né? Apaguei o intervalo.
mas eu encontrei um valor menor do que ele. A mesma coisa, eu não terei mais o x mínimo. Aqui vai ser o maior x menor do que o menor. Tá? Ou segundo menor valor observado. O próximo que seria. Tá? O próximo que viria. Isso eu estou num universo onde eu só tenho um outlier. Tá? Pode ser 2, 3, 4. Certo? Mas esse aqui é o que eu queria que vocês vissem com relação a esse caso. E por último, o quarto caso, eu tenho mais de um outlier. Tem tanto fora para cima como fora para baixo. Então, o desenho é idêntico, só que bem desenhado, né? Não sou eu que defini isso. No meu caso aqui é a coordenação motora. Mas aqui eu teria o segundo menor valor observado. Lá em cima eu teria o segundo maior. Né? Segundo maior. Então aqui os dois, segundo maior, segundo maior. E os três porquinhos. Q1, Q2. Q1, Q2 e Q3. Tá? Então, esse vai ser a minha cara do box plot. Então, dessa informação, vamos ver, então, como são os exemplos de box plot. Tá? Aqui ele está explicando, tá? 1,5 IQ, Q1 IQ, né? Q3 está aqui, né? Esse ponto aqui em cima é Q3 mais esse pedacinho aqui. Então, é Q3 mais 1,5 IQ, está aqui. A mesma coisa, cadê? Para baixo. Né? Q1 está aqui, né? 1,5 IQ, esse pedaço aqui, né? Sendo esse aqui o IQ, 1,5, um valor um pouco maior. Então, para baixo, eu terei Q1 menos esse pedaço. Né? Dado que Q1 já está aqui. Quando eu faço menos, ele vem para menos. Tá? Mesma explicação, e aqui vem um exemplo. Né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse exemplo é o mesmo exemplo das notas. Está aqui, nota de 50 alunos. A gente já calculou a mediana. Não é? Foi 3,5. Acho que a gente não calculou, né? A gente foi só foi só o conjunto de dados para construir, encontrar o ramo em folhas. Tá. Então vamos lá. Quem é a mediana? Q2. Está aqui, ó. 3 e 4. 3,5. Não. 7,35. Se estou considerando aqui casas decimais, né? Não colocou a escala. Pode ser 735. Tá? Mas está aqui, ó. Nenhum nem outro. 73,5. A escala é outra. 73,5 é a minha mediana. Foi calculada. Da mesma forma, calculou o Q1 e o Q3. 6382. E aqui o intervalo interquartil. Tá. Tá aqui ele, ó. Q1 menos 1,5 IQ, Q3 mais 1,5 IQ. Então, o mínimo tem que ser maior do que 34,5. O máximo tem que ser menor do que 110,5. Se eu tiver no meu conjunto de dados, que é esse aqui, algum valor maior do que 110,5, ele é outlier. Ou menor do que 34,5, ele também é outlier. Né? Então vamos lá. Existe algum valor maior que 110,5? De antemão eu digo que não, porque ali são notas e no máximo a nota é 10. Né? Se for em função de grau, é grau 100. Então não tem uma nota maior que 100, um grau maior que 100, de modo que não existe, cadê? Nenhum valor que esteja acima desse intervalo aqui. E abaixo? Vamos ver abaixo. Né?
Tá. Eu queria mostrar o conjunto de dados, onde fala a maior nota é 10, né? Na verdade é 9,7, né? E o cálculo do valor, que seria o valor discrepante, né? Deu 110. Então não tem nenhum valor acima de 110. Então não tem ponto discrepante acima, na parte de cima do box plot. Como a maior nota é 97, maior grau é 97, né? 110 está fora, tá certo? Então todo mundo está abaixo do 110, está todo mundo dentro do intervalo. Então ele não é um valor discrepante. Para cima, não tem, não existe. E para baixo? Para baixo eu preciso ver. Cadê? Tá aqui. A conta está aqui. Q1 menos 1,5 e Q. Então, quem está abaixo disso é discrepante. Quem é esse valor aqui? 34,5. 34,5, eu voltando aqui nos graus, né? Eu percebo que eu tenho 29, depois eu vou para 37. Então, eu tenho um valor, 29, que é menor do que 34. 37 já é maior. Esse valor que é menor, né? Esse valor que é menor, ele é um dado discrepante. Tá? E eu tenho essa informação, né, que é que é a nota do dado, que é 29, né, que é uma nota conhecida, né? Então eu tenho um valor discrepante para baixo. Se é para baixo, eu vou entrar nessa situação aqui, no exemplo 3. Eu tenho discrepante aqui, segundo menor, máximo Q1, Q2, Q3. Então, voltando para o material, esse é o meu box plot. Vamos ver se ele condiz com a realidade. Essa bolinha aqui é o valor discrepante, 29, tá? Estou alinhando aqui, vocês usem regra para ver de vocês. Esse valor aqui é o segundo maior que eu tenho, segundo menor do meu conjunto de dados. Eu vou apontando para aqui, eu estou em 35, eu acho, né? No meu conjunto de dados, depois do 29, está aqui, o próximo é 37, 37. Então, esse valor aqui é 37, tá? 37. Aqui eu tenho Q1, Q2, Q3, os três quartis. Já já vocês vão ter informações sobre isso. E aqui eu tenho exatamente o valor máximo do meu conjunto de dados, que é, quem é? 97. 97. Se eu puxar a linha aqui, vai dar, viu? 97. Bom, então tá. Esse é o box plot. Agora, olha a característica do box plot. Tá? Primeira característica. Vamos ver em termos de valores. Tá? Quem é esse valor aqui? Né? É o segundo valor, que é 37. Né? 37, 37. Quem são esses três valores? Os três porquinhos. Né? Foi calculado também. Vamos ver quem são. Aqui, ó, Q1, Q2. Q2 é a mediana que já foi calculado. Tá? Não, está aqui ele, mediana. Tá? Então, Q1, Q2 e Q3. Tá? Q1, 63. Q2, 73,5. Q3, 82. Aí volta para o gráfico e pensa comigo. Q1 é 63. O menor valor observado, cadê? O menor valor depois do outlier, 37. A mediana, 73. E o Q1, 63. Né? Então, eu tenho esses três valores. Eu tenho esses três valores, 37. Qual é o outro valor? Aqui é Q2.
Cadê? Cadê os valores? Aqui, né? Eu tenho 37, que é o meu valor mínimo, Q1, que é 63, Q2, que é, cadê o Q2? 73,5, Q3, 82, e por fim, o cara que fecha o box plot. Neste caso aqui, quem fecha é o máximo, X máximo. E o X máximo, onde é que está o X máximo? Ah, está aqui nos dados. 97. X máximo, tá? Tá aqui. Muitos livros tratam esses valores aqui como a regra dos 5 números. Tá? A regra dos 5 números. O 37, que aí pode ser o X mínimo ou o segundo, dependendo do outlier. Né? Q1, o Q2 aqui é 73,5, Q3, e o X máximo, que pode ser o segundo maior ou terceiro, a depender de outliers que possam existir. Tá? Então, muitos livros trazem isso como regra dos 5 números. Tá? E você pode tratar dessa forma, desde que você saiba que esses 5 números são a representação desses valores aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, isso é a regrinha dos 5 números. Então, essa nossa figura aqui, pode-se perceber que, observando na regra dos 5 números, o menor valor ali é 37 e o segundo é 63. Né? A distância entre 63 e 37 é de aproximadamente 30 unidades. Né? Essa distância é aproximadamente 30. Então, você vem aqui e pensa, essa distância daqui para cá é aproximadamente 30. Aí, você volta lá. 73 a 63. Né? Agora eu estou com o quê? 1 e Q2. Isso aqui é 10. Né? Então, você volta lá no desenho, né? Que é grande, mas isso aqui é só 10. Né? O outro deve ser um valor menor do que 10. Né? 5 menos... Não. 82 menos 73,5. Quase é um valor... É 8,5, né? Quase 9. Tá? Então, é menor que 10. Aí eu vou estar com esse distanciamento de 8,5. Aqui. Pequenininho. E, por fim, esse outro pedaço aqui. Voltando lá na regra dos 5 números. De 82 a 97. Tá? 15 anos, ou pensando em ano, 15 unidades medidas, né? Seja lá o que for, 15 valores, uma distância de 15, tá? Esse pedaço aqui. Observe que esse pedaço aqui, a distância 15, esse aqui é 30, né? Esse aqui é pequeno, não dá menos de 10, né? Esse daqui é pequeno também, é 10. Então, existe uma discrepância de distância que a gente pode observar com relação a isso. Então, esse aqui é muito mais distante dos outros. É por isso que o desenho, tá, é bem distinto. Tem essa distância toda. Eu consigo, com o boxplot, informar sobre o quão agrupados estão o teu conjunto de dados. Né? A densidade dos teus dados estão onde? Né? Então, eu posso dizer que estão concentrados aqui, ó, uma densidade maior aqui dentro. Né? Entre 6,5 e 8,5. Isso é fato. A gente viu isso nessa própria figura aqui do diagrama de ramo em folhas. Né? Entre 6 e 8 está todo mundo concentrado aqui. Né? Assim como estão lá a média, a moda e a mediana, tá certo? Então, isso pode ajudar em muitas coisas também.
Então, essa que é a ideia do box plot, tá? Vou mostrar esse desenho aqui. Tem outros exemplos, um exemplo de população. E aí tem os valores que foram coletados para calcular as suas respectivas totais e médias. E, por fim, esse box plot maravilhoso aqui. Deixar uma leitura para vocês fazerem com mais calma, tá? Onde junta inferior e junta superior são exatamente aquele valorzinho, o mínimo e o máximo lá, do teu conjunto de dados. Tá? Então, no conjunto total, né, Roraima tem a menor população, seja urbana, seja rural. A população total, perdão, né, somando rural e urbano. Tá? E o Rio de Janeiro tem a junta superior, ou seja, tem a total. E São Paulo e Minas Gerais viram outlier, porque a população é extremamente maior do que a população do Rio e São Paulo. Então, esse desenho aqui, cadê? Ele reflete bem a ideia desse conjunto de dados aqui. Tá? Minas Gerais aqui, São Paulo, muito mais longe. Tá? E o boxplot está aqui bonitinho, só que você vê que o formato dele já mudou. A distância daqui para aqui é pequena, pequena, para ser grande, maior. Tá? E Mato Grosso fora, Minas Gerais fora e São Paulo fora, né? Para dar a dimensão de quão longe está esse conjunto com relação aos outros. Tá? Isso é população. A população de São Paulo é muito maior do que a população dos outros estados juntas. E aí está o boxplot para mostrar isso. Em relação aos outros modelos, deixa eu me ver em que ponto foi contemplado isso no nosso material. Foi separado urbano e rural, está aqui. Né? Urbano e rural, mesma coisa, você tem população menor, maior, tá? Os três porquinhos, Q1, Q2 e Q3, um intervalo interquartil, quem é o que esse limite, né, do outlier, para mais para menos. Todos para menos dão negativo, então você não tem outlier para menos, porque não existe população negativa. Seria uma população menor que a negativa para ser um outlier para menos. Né? Mas está aqui o intervalo para cima, então o outlier é acima desse, tá? Qualquer valor acima desse já são outliers. E a gente observa que São Paulo está sempre maior. 16 mil, está aqui São Paulo, 37 mil, Minas Gerais com 17 mil, que é maior que 16 mil. Mas os outros estados são menores. Tá? Igualmente aqui, ó, população urbana. Tá? O limite aqui, ó, esse limite aqui deu 12.525. Quem é maior do que esse? Pô, maior que esse? Rio, Minas e São Paulo. A São Paulo com 34, né? Aqui 37, né? Perdão, aqui deu 12 mil, aliás, perdão, deu 12 mil, né? São Paulo deu maior, 34, Minas também deu maior e Rio também deu maior. Então, tem 3 outliers na região urbana. Né? E na rural eu tenho um, que é o Bahia. Então, a título de curiosidade, vocês podem verificar esse exemplo. Né? Tentarem fazer também, encontrar esses box plots aqui. Tá certo? Bom, é isso. Tá? A gente fecha com isso a parte de estatística descritiva. Tá? Próxima aula a gente já começa com probabilidade, mas né, quando a gente voltar daqui a 2, 3 semanas, tá? A gente completa a probabilidade e faz exercícios, tanto daqui quanto de lá. E depois faz o resumo, como eu coloquei para vocês, né, no início da aula. Tá? Então, tem exercícios, e aqui tem soluções dos exercícios, dá para vocês ficarem à vontade aí, para trabalharem esse conteúdo. Tem vários exercícios, tem alguns exemplos, tá? Todos com resolução, e aí vocês fiquem à vontade para trabalhar com relação ao estudo,
né, dessa parte final de estatística descritiva. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo com relação a essa última parte de estatística descritiva, dessa parte do material da primeira prova.